O tempo havia passado. Anos haviam se acumulado sobre os ombros de Abraão como camadas do deserto. A promessa ainda estava lá, viva, ardendo no coração. Mas o ventre de Sara continuava silencioso. O céu continuava estrelado e os dias continuavam comuns. Você já esperou por algo que Deus prometeu e o tempo começou a parecer um inimigo? Quando chegamos ao capítulo 17 do livro de Gênesis, Abraão tem 99 anos. 99. Humanamente falando, o ciclo natural da vida já apontava para o fim, não para o começo. É exatamente nesse cenário que Deus aparece. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja íntegro. A primeira coisa que Deus faz não é falar sobre o filho, não é repetir números, não é explicar cronogramas. Ele começa revelando quem ele é. Eu sou o El Shaddai, o Deus que é suficiente, o Deus que não depende das circunstâncias, o Deus que não está limitado pelo relógio biológico, nem pelas estatísticas médicas, nem pela lógica humana. Por que será que antes de cumprir a promessa, Deus reforça sua identidade? Porque muitas vezes o problema não é a promessa, é a nossa percepção de quem a fez. Abraão cai com o rosto em terra. Esse detalhe é poderoso. Ele não argumenta, não negocia, não exige explicações. Ele se prostra. Quando foi a última vez que você se prostrou diante de algo maior que você, não por medo, mas por reverência? Então Deus faz algo simbólico e definitivo. Muda o nome de Abrão para Abraão, de pai exaltado para pai de uma multidão. Deus não apenas promete um futuro, ele muda a identidade do homem antes que o futuro aconteça. Perceba a sequência. Primeiro identidade, depois descendência. Deus não diz, quando você tiver o filho, então será chamado pai de multidões. Ele diz, você já é. Quantas vezes esperamos ver o resultado para então acreditar? Mas Deus trabalha no sentido inverso. Ele transforma o interior antes de transformar o exterior. E não para por aí. Sarai também recebe um novo nome. Sara, de minha princesa para princesa. Não apenas de um homem, mas de nações. Deus amplia a visão. E aqui surge um ponto profundo. Sara riu quando ouviu essa promessa, como veremos no capítulo seguinte. Um riso misto de incredulidade e espanto, mas Deus não cancela a promessa por causa do riso. Isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Nossas dúvidas anulam os planos de Deus? Abraão também ri. O texto diz que ele riu e disse em seu coração: nascerá um filho a um homem de 100 anos? Não é um riso de zombaria, mas de perplexidade. Ele faz contas, ele calcula, ele pensa em Ismael. E aqui está outro detalhe essencial. Abraão já tinha um filho, Ismael, um filho fruto de uma solução humana para uma promessa divina, uma tentativa de acelerar o processo, um atalho. Quem nunca tentou ajudar Deus? Abraão diz: quem dera que Ismael vivesse diante de ti. É como se dissesse: Deus, podemos ajustar o plano? Já tenho uma alternativa pronta. Mas Deus responde com firmeza e clareza. Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. A promessa não será construída sobre improvisos humanos, mas sobre intervenção divina. Há uma diferença enorme entre algo que nasce do nosso esforço e algo que nasce da promessa. O primeiro carrega nossa limitação, o segundo carrega a fidelidade de Deus. Deus estabelece também um sinal da aliança, a circuncisão, um ato físico que marcaria o corpo como lembrança constante de um pacto espiritual. Não era apenas um ritual, era um lembrete visível de que aquele povo pertencia a Deus. Por que Deus escolhe um sinal tão pessoal e permanente? Porque alianças verdadeiras deixam marcas. E talvez a pergunta mais profunda aqui seja:
Quais marcas em nossa vida mostram que pertencemos a algo maior que nós? Outro ponto impressionante é que Deus especifica que o filho se chamará Isaque, que significa riso. O riso da dúvida se transformará no riso da alegria. O mesmo som, mas com significado diferente. Quantas vezes Deus transforma nossas lágrimas e incertezas na própria identidade da bênção? Observe também que Deus não rejeita Ismael. Ele promete abençoá-lo, torná-lo fecundo e fazer dele uma grande nação. Mas deixa claro, a minha aliança estabelecerei com Isaque. Isso revela algo fundamental sobre o caráter de Deus. Ele é gracioso, mas também é específico. Ele abençoa o que nasce de nossos erros, mas cumpre sua aliança através do que ele prometeu. Deus não age por improviso, ele trabalha por propósito. E então há o silêncio do tempo. Depois dessa conversa, ainda se passam meses até que Sara conceba. A promessa já foi reafirmada, o nome já foi mudado, o sinal já foi estabelecido, mas o milagre ainda não é visível. Talvez essa seja a parte mais difícil da fé, viver entre a promessa e o cumprimento. Você está nesse intervalo agora? Entre o que Deus disse e o que você ainda não viu? Gênesis 17 nos ensina que fé não é negar a realidade da idade avançada ou da esterilidade. Fé é olhar para essas realidades e ainda assim confiar na identidade de quem prometeu. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa declaração ecoa além de Abraão. Ela atravessa gerações. Ela confronta nossos limites. O que parece biologicamente impossível para nós é apenas uma oportunidade para Deus demonstrar quem Ele é. E há algo ainda mais profundo. Deus fala de uma descendência que inclui nações e reis. A promessa não termina em Isaque. Ela aponta para algo maior, uma história que atravessaria séculos. A fé de Abraão não era apenas sobre ter um filho, era sobre confiar que sua vida fazia parte de um plano muito maior do que ele poderia compreender. Você já considerou que talvez sua espera não seja apenas sobre você? Que talvez o que Deus está construindo através de sua paciência impacte gerações que você nunca vai ver? Abraão sai daquela conversa marcado, no nome, no corpo, na identidade. Ele não tem o bebê nos braços, ele ainda não ouviu o cricho da criança, mas ele tem uma palavra. E às vezes, uma palavra de Deus é tudo o que precisamos para continuar. A promessa a Abraão nos ensina que Deus trabalha quando o cenário parece encerrado, que ele redefine identidades antes de redefinir circunstâncias, que ele transforma risos de incredulidade em risos de celebração. A pergunta final não é se Deus é capaz. A pergunta é, nós estamos dispostos a confiar nele quando o relógio parece dizer que é tarde demais? Se essa história falou ao seu coração, não pare por aqui. Inscreva-se no canal e acompanhe cada capítulo da Bíblia em forma de história, de maneira simples e profunda. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Nos vemos no próximo capítulo.